Bom, pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento, sua estação aqui no YouTube sobre conhecimento e assuntos diversos. Bom, meu nome é William, né? Estamos começando aqui o ano de 2024 com aí uma nova maratona de vídeos aí para o pessoal sobre conhecimentos diversos, sobre assuntos aí de alta cultura, né? Desenvolvimento científico, assim como também aí questão voltada à arte, história, enfim, né? Desenvolvimento tanto espiritual, lógico e também aí para um direcionamento, né, na questão de busca aí por estudos, na busca aí por contemplação, por desenvolvimento humano, né? E começando aqui a nossa maratona desse ano aí de vídeos, né, vamos falar aqui justamente de assuntos também voltados à ciência, né, tecnologia, hobbies, arte, entre outros. E hoje aqui um dos assuntos que nós vamos abordar vai ser aí justamente sobre a questão de ciências, né? Justamente voltado aí a um assunto atual, né, que estamos passando, né? Aqui em relação à temperatura, aí em relação ao a questão aí de tempo, né, que nós estamos passando atualmente, aí questão de clima, enfim. O pessoal às vezes está buscando muito até na internet, não é, assuntos a respeito disso, por que estamos tendo um verão muito quente, enfim, toda essa polêmica que está girando em torno desse assunto, e vamos explicar um pouco uma das ações, né, um dos, vamos dizer assim, impactos disso, né, uma das premissas, uma das causas disso estar acontecendo, né, desta onda de calor, de frio estar acontecendo, e por que não é necessário um alarde a respeito disso, porque isso é uma coisa mais do que natural que estamos passando, né? Explicar um pouquinho aqui sobre essa questão, né, de variação aí de temperatura, né, e como que isso ocorre. Bom, mas desde já eu peço aí que o pessoal deixe um like aqui no canal, se inscreva, né, impulsionar aí o nosso trabalho. E fiquem ligados aqui, né, nos nossas upgrades, né, nas nossas, enfim, nas nossas alterações aí no canal, porque teremos conteúdo novo, né? Então acredito aí que o pessoal vai se identificar bastante aqui, né, em relação aí a assuntos mais complexos, né? O pessoal que busca esse tipo aí de conhecimento, de direcionamento, vai ter aqui um conteúdo bem completo. Tudo bem? Mas então, desde já, inscrevam-se no canal e vamos começar aqui o nosso conteúdo de hoje. Bom, em relação à questão de temperatura, né, em relação aí às nossas variações de temperatura na Terra, nós temos hoje aí muitos assuntos, né, muitos vídeos, muito alarde, né, a respeito de grande mídia, a respeito de grandes canais, a respeito de grandes influenciadores, sobre a questão voltada a aquecimento global, voltada, vamos dizer assim, a ações humanas, emissão de gás carbônico, emissão de poluição humana, que desencadeia eventos de grandes proporções que destroem a nossa camada de ozônio, que aumenta a nossa temperatura terrestre, né, que retém o calor solar, que transforma a Terra em uma estufa de calor e que todos nós derretemos até, enfim, nos desintegrarmos, né? Acredito que no pensamento dessas pessoas no futuro, enfim, a Terra será uma espécie de lugar flamejante, de qualquer, sei lá, vamos dizer assim, uma estufa de calor eterno, né, que mata todo mundo, enfim, algo assim sem precedentes, né, segundo a cabeça dessas pessoas, uma espécie de apocalipse, né? E criaram-se toda essa narrativa, toda essa questão de que devemos criar toda uma estrutura social visando mitigar esse efeito, desde parar de fabricar carros a gasolina até impedir que vacas soltem pum, né? Literalmente essa é a loucura dessas pessoas, né? Enfim, que você deixe de se desenvolver enquanto ser humano para que, entre aspas, você salve o meio ambiente, o que é algo meio, vamos dizer assim, desconexo
uma coisa da outra, né? Uma vez em que a ação humana muitas vezes não tem nada a ver com o próprio meio ambiente, ó, ocorre em centros urbanos e locais que não tem nenhuma interferência, vamos dizer assim, no próprio ambiente em si. Ocorre essa interferência? Realmente ocorre, mas aí depende do país, depende do tipo de extração que esse país faz, como por exemplo, se você for na Noruega, Suécia, Alemanha, países que causam a extração direta de madeira, que agridem diretamente o ambiente natural ali de seus países e destroem ali suas próprias florestas, enfim, acabam com o seu próprio meio ambiente, vamos dizer assim, pela indústria de extrativismo que eles utilizam, que é um extrativismo ali sem controle, né, descontrolado. E as pessoas pensam que o Brasil, que no caso os brasileiros, né, os pobres coitados lá dos boiadeiros lá que causam extrativismo agressivo, quando na realidade a indústria de extração, por exemplo, termoelétrica, que ocorre na Alemanha, que ocorre nos países nórdicos, é muito mais agressiva, muito mais destruidora. Né? Então, muitas pessoas não falam a respeito disso. Bom, mas em questão voltada à parte de temperatura, né, qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico humano, não sendo controlado aí por alguma potência, enfim, algum indivíduo aí voltado algum país voltado ao globalismo, voltado ali ao progressismo, se não for controlado por eles, então você está sendo não se for monopolizado por eles, o concorrente é um emissor de poluição e está agredindo o meio ambiente, tem de ser mitigado. Né? Essa é a lógica meio absurda, né, por parte dessas pessoas. Mas o que eles não falam é que muitos desses efeitos, entre aspas, que ocorrem no clima, que ocorrem em relação à temperatura terrestre, não são, vamos dizer assim, causados pela ação humana, justamente de forma nenhuma. Algumas coisas em, vamos dizer assim, ambiente local ou muito próximo, vamos dizer assim, em locais muito limitados, realmente ocorre a ação humana. Nós temos o caso, por exemplo, dos lixões, né, que é um problema, realmente. O ser humano ele produz lixo, e lixo é tóxico. Né? O chorume ele é tóxico, ele é metano. Né? E metano é um elemento tóxico, né? Um elemento de desintegração que ele é tóxico. Então é um problema do ser humano justamente lidar com o lixo. Né? O que fazer com o lixo, se você vai incinerar o lixo, se você vai enfim, botar dentro de um foguete, jogar no meio do espaço, alguma coisa, você tem que dar um jeito de, enfim, mitigar o problema do lixão. Por exemplo, é algo que o ser humano ele produz e que é realmente tóxico, é algo, vamos dizer assim, podre, né? Questões, por exemplo, de algumas fábricas que produzem algum tipo de elemento químico ou algo, digamos assim, um refúgio de algum produto que pode ser tóxico, por exemplo, ao ambiente, pode ser tóxico às pessoas, enfim, na produção de alguns produtos de higiene, por exemplo, alguns produtos automotivos e outras coisas que tem produção de baterias, por exemplo, baterias elétricas, né, que muita gente não fala, né, que falam que é a melhor energia, mas que a bateria elétrica ela necessita de muita química para a produção dela, né, para o tipo de elemento que vai na carga interna dela. Então é difícil você lidar com esse tipo de entulho, né, esse tipo de lixo. Então é complicado. Mas isso ocorre normalmente em áreas locais, por exemplo, grandes cidades, por exemplo, distritos industriais que são poluídos, enfim. Mas a ação normalmente ela ocorre localmente. Você não vê essa ação ela se expandir, vamos dizer assim, o efeito dessa produção ela se expandir por um grande raio de ação, né? Um grande raio ali de atuação. Não acontece. Você não vê isso acontecer. Né? Então é um pouco desconexo isso, né? Essa narrativa ela não funciona muito bem. Mas quando você vê essa questão de temperatura, o que ocorre, né, é que normalmente quando há uma variação de temperatura aqui na Terra, né, principalmente quando a tendência ela é para esquentar, normalmente esses organismos grandes como o ONU, como enfim, no caso as
as ONGs, né, voltadas ao meio ambiente, né, estes grupos, vamos dizer assim, globais voltados ao meio ambiente, eles começam a criar alardes globais, campanhas em países, publicidade, né, com esse dinheiro que a gente não sabe nunca de onde vem, né, de qual multibilionário, de qual grupo aí oculto, né, vem essa verba para você fazer esse tipo de publicidade, né, justamente instigando as pessoas a se assustarem, né, com o efeito de que algo que elas estão fazendo, porque elas estão, sei lá, consumindo carne, ligando os seus carros, enfim, e soltando muito pum no banheiro, elas estão causando problemas de temperatura no ambiente terrestre, que vamos todos ser cozinhados vivos, né, na cabeça das pessoas. Mas na verdade, o que acontece em relação à questão de temperatura? Ocorrem fenômenos na Terra, fenômenos no próprio universo em si que independem da ação humana. O ser humano, ele vamos dizer assim, uma ameba perto destas ações, né, destes eventos que, enfim, são de uma grandeza muito maior, né, e ocorrem na natureza no tempo todo, no firmamento, né. A própria astronomia ela está aí para confirmar isso, né. Bom, em relação a isso, nós temos que entender que ocorrem, vamos dizer assim, fenômenos naturais, como nós vemos aqui na Terra, que são de grande impacto, né. Pegar, por exemplo, aí, a questão voltada a chuvas, por exemplo. Tem anos que ocorrem mais chuvas, anos que, no caso aí, tempos que ocorrem mais chuvas, outros anos não ocorrem tantas chuvas, né? Então há uma variação, né, em relação a isso, a questão muito voltada à umidade, enfim, a própria maré, né, enfim, que possa produzir mais ou menos ali, a questão voltada ao frio que vem no caso da Antártida, que vem dos polos, né, as frentes frias que ocorrem com mais severidade, menos severidade. Então isso é muito volátil, isso não tem vamos dizer assim, uma ação direta humana. A própria Terra, o próprio planeta, em sua conjuntura, vamos dizer assim, em sua estrutura, produz isso, por causa dos ventos, por causa das marés, enfim, por vários e vários motivos ali científicos, né? Por vários motivos ali naturais, ocorrem estes fenômenos. Isso difere da ação humana. Um outro fator, por exemplo, que ocorre, né, em relação, não falando muito de ventos, né, de tornados, furacões, enfim, outros fenômenos desse tipo, né, que ocorrem mais instantaneamente, em curto intervalo de tempo, nós temos um evento que ocorre na Terra, o qual ele muitas vezes é mais raro, né, aos nossos olhos, porém os seus efeitos eles são muito maiores do que, vamos dizer assim, esses efeitos aí voltados à ação local humana, né? Então é muito mais latente, mesmo que não pareça, que são, no caso, aí os abalos sísmicos, né? Os terremotos, que nós dizemos, e principalmente as erupções vulcânicas, que as pessoas normalmente não vamos dizer assim, não entendem, vamos dizer assim, a dinâmica complexa que ocorre deste fenômeno. As pessoas acham que é simplesmente um cone de montanha, o qual expele aquele magma, né, aquela lava, ali aquele fluxo de lava, né, aquela explosão que gera ali aquela fumaça, toda aquele estardalhaço, né, aquela coisa horrível de se ver, e que, enfim, pode fazer um estrago local ali numa cidade próxima, enfim, e fim da história. Mas não é bem assim, né? Por quê? Vamos dizer que por milhões, bilhões de anos, o que normalmente afeta muito a estrutura de um planeta rochoso, né, como o caso da Terra, aqui no caso falando do sistema solar, né, como Terra, como Vênus, Mercúrio, enfim, Plutão, as luas de Júpiter, enfim, Marte. O que faz com que esses planetas eles mudem, vamos dizer assim, a estrutura externa deles, ali, a aparência deles, ali, a aparência geológica deles, né, de rochas, enfim, a estrutura
aparente deles é justamente a atividade vulcânica, a atividade ali que ocorre no interior desses planetas, pois a grande maioria desses corpos rochosos tem um núcleo ativo. Isso quer dizer, um núcleo ali com polaridade, né, com magnetismo proveniente justamente dessa atividade de magma, né, um núcleo derretido, um núcleo de ferro ali derretido magmático, né? Então aquilo ali é líquido, aquele núcleo, né, que está dentro desse corpo rochoso, né? Então é dali que se expele todo esse material magmático, que é o que faz com que molde a superfície rochosa, né, desses corpos. E na Terra não foi diferente, né? Um processo aí que já durou bilhões, milhões de anos, que criou aí a nossa superfície terrestre, né? Desde, enfim, cidades aí com depressões, cidades mais retas, enfim, encostas de montanhas, grandes cordilheiras, enfim, planaltos e planícies. Tudo isso foi gerado por atividade vulcânica em algum período há milhares, milhões, bilhões de anos atrás. Então isso é um processo que ocorre aí progressivamente, né? Ele não para, é um processo dinâmico que ocorre o tempo todo. Então, erupções vulcânicas são algo natural, algo que ocorre independente da ação humana, né? Porém, o que acontece? Grande maioria dessas, vamos dizer assim, erupções, elas não são acompanhadas simplesmente de uma explosão de fumaça e de magma. Tudo isso tem algo a mais, vamos dizer assim, né? Existe uma classificação diferente para cada uma dessas erupções. A gente pode abordar isso aí no decorrer do ano para frente, os detalhes a respeito de cada uma dessas erupções, enfim, essas classes diferentes, né, que se ocorre aí desse fenômeno. Porém, o que acontece? Muitas dessas erupções elas são acompanhadas, por exemplo, vamos dizer assim, do disparo de gases, né? Gases que estão contidos justamente dentro desse magma, né? O magma ele concentra gases também. E esses gases normalmente são tóxicos ao ser humano, né? Provenientes, por exemplo, de elementos como mercúrio, amônia, enfim, o próprio metano em si, mas gases ferrosos ali, né, vindos ali justamente da questão ali do ferro contido no magma, assim como também, talvez um dos mais perigosos, vamos dizer assim, que é o enxofre, né, e o enxofre é altamente tóxico ao ser humano, né? Tanto que, dependendo de alguns tipos de vulcões, como por exemplo lá os vulcões da Islândia, como o Eia e outros vulcões lá superativos, né, lá no caso da Islândia, as pessoas, para se aproximarem desses vulcões, têm que utilizar máscaras de gás, né, para que eles possam respirar oxigênio limpo. Porque o que ocorre? Se você chegar muito próximo ali da exposição a esses gases que estão contidos ali no cone do vulcão, você pode morrer intoxicado, né, enfim, por falta de ar ali, para os seus pulmões cozinharem ali com a exposição ao enxofre, né, que ele é extremamente, vamos dizer assim, ardente, né, um gás ali extremamente tóxico, né, ali ao tecido humano. Então o que ocorre? Com essas explosões vulcânicas, com essas erupções, alguns tipos de vulcões eles expelem esse gás para a atmosfera. E é um gás extremamente leve, é diferente da maioria dos gases que são produzidos pela indústria, por exemplo. Alguns são leves também, podem, enfim, alcançar a atmosfera terrestre em relação à ação humana? Sim, podem, mas são mínimos. Os efeitos são mínimos, né? Como, por exemplo, as pessoas falam do gás carbônico, né, que o ser humano produz, que vai até a atmosfera terrestre. Isso é mito, uma mentira. Porque o gás carbônico ele é um gás pesado. Ele é um gás que ele dificilmente alcança a atmosfera terrestre. Normalmente o estrago do gás carbônico ele é muito local. Por exemplo, se volta a usar aquele exemplo, né? Quando você está numa cidade e você se afasta do centro dessa cidade, está numa região metropolitana, em um local afastado, você consegue ver aquela nuvem amarela dependendo do horário do dia. Se é uma cidade com polo industrial muito ativo, você vai ver que existe aquele gás daquela produção, que fica aquela nuvenzona meio feia assim. Mas então, porque aquele gás ele é muito pesado, não consegue subir a atmosfera e ele começa a se propagar naquela área ali. Você vai ver árvores ali um pouco mais mortas, enfim, você vai ver uma atmosfera um pouco mais poluída, ali uma região mais
mais podre naquela área ali, mas é um estrago local, né, onde está tendo aquela atividade industrial ali, mas ele não atinge a atmosfera. Agora, o problema da erupção vulcânica é justamente esse. Quando uma erupção ocorre, os gases contidos ali em amônia, enxofre e outros, eles são disparados a milhares de quilômetros acima do, no caso do solo terrestre, porque o que ocorre? Uma erupção vulcânica ela é extremamente poderosa, é como se você explodisse uma bomba atômica dentro de um vulcão. Ela é muito forte, ela é como se fosse um míssil sendo disparado para cima. Naquela explosão quando ocorre a erupção, é como se um míssil estivesse sendo disparado para fora do cone vulcânico, da cratera, enfim, ali do núcleo vulcânico. Quando isso ocorre, esses gases eles alcançam a atmosfera terrestre. E esse que é o grande problema na questão. Ocorre que aí no ano de 2022, né, final ali de 2021, início de 2022, uma coisa ela passou batida. Né? Isso se a mídia omitiu, né, se muitos canais aí omitiram essa informação, né? Que ela passou muito desapercebida, ou se fizeram essa notícia foi muito superficial, né, porque as pessoas não entendessem muito a complexidade da questão. Um vulcão ali da região do Oceano Pacífico, né, ali ocorre muita atividade vulcânica no Oceano Pacífico, em pequenas ilhotas, né, uma ilha chamada Hungatonga, né, olha que nome engraçado, né, aqueles nomes meio havaianos, né, Hungatonga, próximo ali a Indonésia, mais ou menos, né? Sul da Indonésia, região ali mais afastada. Essa ilha ela entrou em atividade vulcânica. Porém, não foi uma simples atividade vulcânica como ela ocorre aí em vulcões aí da América do Sul, como a gente vê direto, o Vila Rica, por exemplo, que entra em erupção quase sempre, o Etna, que fica toda hora lá cuspindo bolhas de lava, enfim, aquela coisa muito local, assim, sem muito perigo, vamos dizer assim, ação humana, né? Como La Solvitara, por exemplo, na Itália, lá, que fica aqueles geysers, enfim, né? No caso desse vulcão, a erupção ela foi extremamente poderosa. Para vocês terem uma ideia, não ocorria uma erupção dessas há pelo menos 200 anos. Não ocorria uma erupção tão forte como essa do Hungatonga. Ocorreram erupções aí também fortes, algum período atrás, ocorreram. Como, por exemplo, nós tivemos a erupção do Monte Pelé, por exemplo, no século XIX, que é um dos mais fortes, no caso do Caribe, um vulcão extremamente poderoso que destruiu praticamente a ilha da Martinica, né? As vilas que existiam ali. Você tem, por exemplo, a ação ali do Uzen no Japão, por exemplo, que chegou a destruir 2 cidades. Você tem ali, por exemplo, Souffler Hills, por exemplo, né, ali na ilha de Montserrat, por exemplo, que também praticamente varreu a ilha, né? Foram erupções muito poderosas. Porém, essa do Hungatonga, ela é classificada como uma erupção de um supervulcão, que elas assim ocorrem em milhares de anos. É raro você ver uma erupção dessas ocorrer, mas quando ela ocorre, ela sempre causa estrago, e estragos globais, estragos grandes, né, de grande proporção. E uma coisa que é muito nítida nessa explosão vulcânica, né, é justamente a forma como ela ocorreu, essa erupção. Porque quando você pega em relação a gases, né, quando você pega o último vulcão que produziu algum efeito voltado a essa questão de gases foi o vulcão Weia, no século 17, 18 mais ou menos, que ele produziu uma espécie de inverno nuclear na Europa que durou pelo menos 10 anos. Né? Então vem aquele gás vulcânico, ele entra na atmosfera e ele causa justamente esse efeito de retenção de calor. Então o que acontece? O calor ele não chega no local, ou se chega ele não consegue ser refletido novamente para fora do corpo, né? No caso da Terra. Né? Se o calor ele vem no caso do Sol, a tendência é ele ser refletido da Terra novamente e se esvair pela atmosfera. Porém, quando há a ação desses gases, o calor ele fica retido, ele não sai. Então ele causa uma baixa severa na temperatura, um inverno severo,
ou ele vai causar um aumento de temperatura, verões muito severos, né? Mas isso normalmente ocorre quando há uma emissão gigantesca, mas absurda, de gases, né? Algo que nem se você somasse todas as indústrias terrestres ao mesmo tempo, você conseguiria, todas as indústrias humanas ao mesmo tempo, emitindo gases, você não conseguiria causar esse mesmo efeito que uma erupção consegue causar, para vocês verem o tamanho do problema, né? E no caso desse vulcão Rungatunga, essa explosão ela foi tão gigantesca que o pessoal conseguiu observá-la justamente via satélite, né? No caso a própria NASA, ali, agências espaciais do mundo inteiro, né? No caso da China, enfim, da Europa, né? Eles conseguiram filmar, né? No caso através de satélite, eles conseguiram acompanhar ali parte por parte como ocorreu essa explosão vulcânica, e ela parecia a explosão de uma bomba atômica. Quem vê o vídeo, se procurar a explosão, né, no caso do vulcão Rungatunga, você vai ver que parece uma explosão de uma bomba atômica. É gigantesco, um estrago absurdo. E os gases desse vulcão, foi tão forte essa explosão que os gases eles alcançaram a atmosfera terrestre, né? E principalmente o gás de enxofre. Essa explosão ela causou ali maremotos, não chegou a causar tsunamis na região, mas navios mercantes, por exemplo, que estavam passando na região ali de grandes empresas, né, como Maersk, por exemplo, né, que estavam passando pela região, várias grandes indústrias aí marítimas, né, as grandes empresas marítimas aí com seus navios, reportaram maremotos, né, ondas grandes, enfim, o equivalente a quando ocorre uma tempestade no meio do mar, né? Ondas absurdas assim batendo nos cascos dos navios, justamente como se fosse um abalo sísmico, né? Porque eles não chegaram a passar próximos à ilha, que fica muito afastada no meio do oceano. Mas a explosão ela foi gigantesca. Então esses gases alcançaram a atmosfera terrestre. Aí você se pergunta, tá, mas tudo bem, o que ocorre então de impacto sobre isso? Ocorre que esses gases se espalham pela atmosfera terrestre, eles criam uma espécie de escudo. Então isso se espalha pelo globo todo, de ponta a ponta, de polo a polo. Então o que ocorre? Ele causa uma espécie de escudo. Então quando entra o calor, no caso ali os raios solares na atmosfera, ele retém a entrada desses raios solares, né? desse calor, ele retém. O Sol emite radiação, né? Então ele impele que aquela quantidade normal de calor, né, que a atmosfera já retém, enfim, entre. Então o que ocorre? No inverno, ocorre que a temperatura ela vai ficar mais baixa. Então se a temperatura era, por exemplo, uma temperatura média de 10 graus, 5 graus, essa temperatura vai cair pelo menos 3 graus, pelo menos ela vai ficar em 3, por exemplo, de 10 graus cai para 7 graus, 6 graus, de 5 graus ele vai cair para 3, para 2, então vai ter uma mudança abrupta. Você vai sentir bem mais frio no inverno, vai ocorrer um frio mais intenso e mais severo, porque não está tendo entrada ali de calor, está sendo retido esse calor, né? E no verão ocorre o oposto, como a incidência de raios solares ela é muito maior, o Sol ele tem uma ação muito maior, né, que a gente chama de verão, né, porque aquela parte da Terra está sendo mais exposta ao Sol. O que ocorre? Os raios solares conseguem penetrar na Terra, mas não conseguem ser refletidos de volta, porque essa mesma camada impele que esse calor ele se esvaia. Então o que ocorre? Ocorre o aumento da temperatura. Se o seu verão é de 25 graus, por exemplo, de média, ele vai subir pelo menos 3, 4 graus. Então ele vai bater os 28, 29 graus. Se a sua temperatura média é 29 graus, ele vai bater 33, 34 graus. Então é uma variação absurda que ocorre. Nós chamamos isso, né, na ciência de inverno nuclear, né, porque ele é causado justamente por uma ação equivalente a uma explosão nuclear, por exemplo, né. Então ele não envolve nessa questão de radiação, enfim, de calor. Então o que ocorre? Não há, vamos dizer assim, uma ação humana equivalente a isso, tá? Tanto que quando nós pegamos aí o histórico, né, vamos dizer assim, de temperatura da Terra, lembrando que clima e temperatura são coisas diferentes, né?
O histórico de temperatura da Terra, desde 2010, mais ou menos 2011, a tendência dessa escala é a temperatura reduzir. Na verdade, nós estávamos passando por um período de resfriamento. A Terra ela tem períodos ali que ocorrem de décadas em décadas, ou até de pouco tempo em pouco tempo, ou de séculos em séculos, que a Terra ela passa por um processo de aquecimento e de congelamento. O que ocorre? E isso indiferentemente, logicamente, da ação humana. Porque os polos eles podem se congelar mais ou se degelar mais dependendo da maré e dependendo da exposição ao sol. Isso ocorre de forma natural. Tanto que o Polo Norte ele é infinitamente menor, vamos dizer assim, é muito menor do que o Polo Sul. Por exemplo, a Antártida, que ela é um continente, né, ali debaixo de calotas de gelo. Porém, ele nunca degela por completo. Normalmente, a Antártida degela 15% mais ou menos e congela novamente 15%. É uma média ali que esse continente ele degela e congela, né? Uma ação natural que isso ocorre, é volátil e repentino. É repetitivo esse processo ali, ele nunca para de congelamento e degelamento. Então, nesse congelamento e degelamento, você ocorre que os invernos, no período de congelamento, são mais intensos, você tem verões mais curtos, né? E no período de aquecimento, você tem verões mais longos e invernos mais curtos. Isso é normal, por exemplo, no ano a média seria de 3 meses de inverno, 3 meses de verão, uma média considerável. Mas quando há um período de aquecimento, você vai ter de 3 a 4 meses de verão. Enquanto que o inverno, você vai ter um inverno forte de 2 meses, no máximo. Né? E assim, no caso do congelamento, o oposto. Você tem 3, 4 meses de inverno para 2 de verão. Então é mais ou menos uma média que ocorre. Porém, isso ocorre de forma natural na Terra, né? como nós dissemos, não tem ação humana. Agora, em relação, no caso, ao inverno nuclear, ele causa uma mudança nessa chave, ou ali, enfim, um abalo temporário nessa estrutura que ele vai causar uma espécie de verão artificial, causado justamente pela emissão desses gases. Que é o que? Ele pode demorar 1 ano, 2 anos de efeito, como pode se estender por 10 anos, por exemplo, dependendo da força no caso desse efeito. Foi causado, no caso, por uma erupção vulcânica. No caso do Tonga, o que os cientistas aí disseram, né? Que esse efeito ele pode durar pelo menos aí mais a contar de 2022, né? Cerca de 4 anos, de 4 a 5 anos. Então o que ocorre? Nós passamos 2022 e 2023. Pode ser que esse efeito que nós estamos passando de um verão mais estendido, de um calor mais forte que estamos sentindo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, né, temperaturas batendo 30 graus, 34 graus, enfim, calor assim, por exemplo, em regiões mais frias, um calor aí no verão que equivale à região centro-oeste, por exemplo, aí um calor já até elevado, né? Que as pessoas ficam se perguntando por que isso está acontecendo, né? Porque há essa mudança repentina. Porque esse efeito ele vai se estender. É um efeito, vamos dizer assim, é um efeito de retenção de calor mais estendido. Ele pode durar cerca de 4, 5 anos, a depender aí da força, né? No caso do quanto foi expelido de gases por essa erupção vulcânica, né? E já ocorreu, como nós já dissemos, no caso do Oia e de outros vulcões aí maiores, né, com explosões tão absurdas quanto, que causaram invernos nucleares de 10 anos. Então isso causa, sim, problemas, no caso, para o ser humano, mas não só em relação à aparente temperatura, o calor excessivo, mas principalmente em relação à agricultura, por exemplo, né, que é a dieta básica do ser humano. Calor demais pode causar seca, né? E a seca ela causa, por exemplo, menos colheitas, né? Então as plantas secam, não vingam muito bem, né? Então normalmente quando você tinha 3 colheitas, por exemplo, de cereais no ano, você vai ter 2, ou 2 colheitas e uma colheita meio capenga, né? Então isso prejudica um pouco o abastecimento. Não que hoje em dia, com a nossa tecnologia, não vai alterar muito, vamos dizer assim, a vivência do ser humano por aí, né? Vai causar um incômodo a mais no calor aí, né? Vai aumentar um pouco mais.
pelos próximos 3 anos aí até voltar ao processo normal de resfriamento da Terra. Tá? Aí é um caso a ter verões aí médios e invernos médios. Então isso aí é o normal, né? Mas esse efeito ele vai se estender, né? Então pode causar um pouco de problema em abastecimento aí de alimentos, enfim, pelos próximos 3 anos. Fica aquela coisa meio chata assim, né? O produto aumenta um pouco o preço, que a gente já está acostumado, né? Mas é um efeito mais do que natural. Isso você vê, vamos dizer assim, em constante atividade no universo. E novamente nós vamos falar aqui a respeito daquela questão absurda, né, que o pessoal aí os alarmistas, né, o pessoal aí militante, né, da parte do ambientalismo, que vão dizer que não, que isso é um absurdo, porque você tem que ver o que ocorre no universo, que a Terra vai se transformar numa panela de pressão, que nós temos que ver o exemplo de Vênus, o exemplo de outros planetas que têm essa mesma situação. É completamente oposto. E nós vamos usar justamente o exemplo da questão do vulcanismo para explicar isso. Por exemplo, também, não só a questão dos gases, dos elementos que existem em Vênus, mas para vocês terem uma ideia da proporção de atividade vulcânica, né, levando em conta que justamente as erupções vulcânicas que causam, né, a emissão desses gases em uma quantidade absurda, né, a Terra, para o pessoal ter uma ideia, em questão de vulcanismo, nós temos cerca de 1.500 vulcões na Terra, ativos e inativos, são cerca de 1.500 mapeados que existem, né? Desses 1.500, existem no máximo 15 em atividade, 20 em atividade. Desses 20, 5 devem entrar em erupção, vamos dizer assim, como o caso do Runga Tonga, causando algum tipo de estrago, ou enfim, ali expelindo lava, ou material ali que seja, vamos dizer assim, perigoso para o ser humano, né? Então, para vocês verem, são subgrupos de subgrupos, né? Então é um fenômeno já consideravelmente raro, né? Mas que causa estragos e realmente pode alterar questões naturais da Terra uma única erupção, né? Agora imagine, a Terra são 1.500 vulcões, né? Com um pequeno subgrupo de vulcões ativos. Vênus, que é um exemplo que o pessoal do globalismo gosta de utilizar, a turma da militância, né, ambientalista gosta de utilizar o exemplo desse planeta, do efeito estufa, enfim. Vênus, para o pessoal ter uma ideia, tem cerca de 80 mil vulcões em sua atmosfera. Isso mesmo que vocês ouviram, 80 mil vulcões em sua superfície. Literalmente, o planeta Vênus ele tem vulcões em poucos quilômetros de distância. Você tem uma cratera vulcânica. A atmosfera de Vênus literalmente é um tapete de vulcões. E imagine que desses 80 mil vulcões, pelo menos, levando-se em conta o exemplo da Terra, que 5% desses vulcões entrem em erupção. Estamos falando aí de cerca de, enfim, 3, 4 mil vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, enquanto que na Terra são 15 em atividade. Olha a diferença, 15 para 4 mil. Então você tem expelimento de gases ali, você tem disparo de gases, disparo de elementos tóxicos, todo um momento, diariamente, ininterruptamente, toda hora um vulcão entrando em erupção e expelindo material tóxico na atmosfera daquele planeta. Resumo, aquilo é literalmente um inferno, para o pessoal ter uma ideia. É completamente diferente da atmosfera terrestre, não tem nada a ver, é completamente desconexo do que ocorre na atmosfera terrestre. Nós temos oceanos, nós temos água, nós temos vento, nós temos frio, nós temos gelo, nós temos polos, nós temos várias, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer assim, vários elementos, várias, vamos dizer assim, coisas diferentes, né? Vários arquétipos diferentes aí que, digamos, causam, vamos dizer assim, efeitos diferentes na Terra. Nós conseguimos resfriar, nós conseguimos mitigar. A própria Terra, a própria natureza da Terra mitiga o efeito de uma erupção vulcânica. Mesmo que grande, ela vai durar um certo tempo, mas a própria Terra o resfria. Isso é um processo natural que existe no nosso planeta. Enquanto que em Vênus isso não existe. Não existe água em abundância, oceanos. O que existe lá
é enxofre. É enxofre e material tóxico. Então, você sempre vai ter esse problema, né, ocorrendo lá. Mas concluindo aí para o pessoal, né, para não se alarmar, não se deixar levar pela questão da mídia, de que há aquecimento global, que não sei o que precisamos apressar a destruição aí da indústria e criar e as pessoas andarem de carroça por aí, né, puxando sem cavalo, né, puxando com a mão, né, tipo rickshaw, né, que o ser humano ele comece a andar e a pé, né, mais rápido a gente destruir a humanidade melhor, né? Mas o pessoal não se alarmar, podem continuar dirigindo seus carros à vontade, comendo a sua carne, o seu Big Mac à vontade, feliz da vida, porque não vai acontecer nenhum problema, vamos dizer assim, em relação a aumento de temperatura, ninguém vai ser cozinhado, nem nada disso, não vai ter destruição da camada de ozônio, nem nada disso. A questão é que esse efeito de calor ele vai durar pelo menos mais 3 anos. Nós vamos ter verões mais severos aí pelos próximos 3 anos e depois um processo de resfriamento, coisa que ocorre normalmente. Então, pessoal, tem mais é que aproveitar, né? Um calorzão de 34 graus, botar o protetor solar, curtir uma praia, se divertir bastante, né? Um rio, enfim, uma lagoa aí, né? Uma piscina, se divertir bastante, porque enfim, é um efeito que nós não podemos fazer nada em relação a isso para mudar. E o pessoal da agricultura tem que aí, vamos dizer assim, se virar, né, na questão aí de buscar mais captação de água, enfim, poços artesianos e coisas do tipo, para, enfim, continuar aí com a questão da irrigação das plantas, aí, enfim, né, dar uma organizada aí na parte do abastecimento. Né? É o que dá para ser feito. Mas em relação a isso, pessoal, não precisam se preocupar. Isso aqui é uma explicação, mais ou menos, em relação a como funciona esse efeito, né, desse vulcanismo, né, dessa explosão que aconteceu. E futuramente aí vamos abordar a respeito do vulcanismo, né, mais detalhadamente, falar como ocorrem essas erupções de formas diferentes, usar alguns exemplos históricos, inclusive, né, registrados, para que as pessoas entendam como funciona a estrutura desses vulcões, como essa atividade ela é, de certa forma, até essencial para a existência da natureza. É muito importante que as erupções vulcânicas existam, tá? Que são, digamos, destruidoras e ao mesmo tempo ajudam ali a natureza a se regenerar. Então é de grande importância, tá? Mas desde já espero que tenham gostado aqui do nosso conteúdo, tá? Se, enfim, acharam legal aí, deem um like aqui no canal, sigam aí as nossas atualizações, né? Que futuramente teremos novos conteúdos aí para o pessoal estar aí acompanhando. Mas desde já aí, agradecemos aí a atenção de todos e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.